Oi, gente, estamos iniciando aqui a nossa série de devocionais que vão estar sendo postadas às quintas-feiras de 6 horas da manhã. Você não pode perder nenhuma delas, hein? E eu estou aqui iniciando a falar com vocês um pouquinho sobre até uma música que nós estamos cantando muito. Eu gosto muito de fazer isso porque é algo que está bem alta, tá todo mundo cantando essa música e é bom a gente pensar um pouquinho sobre ela diante da palavra. E eu quero trazer para vocês lá em João capítulo 4, que fala da mulher samaritana junto ao poço. E parece que a gente já sabe de qual é salteada essa história, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E é por causa disso que eu estou aqui para trazer um pouquinho dessa história para vocês. A gente sabe que Jesus ele estava no caminho com seus discípulos e ele não necessariamente precisava passar por aquele lugar, porque seria um lugar muito mais distante e mais longe. Ele teria 2 percursos mais perto para que ele chegasse no seu objetivo com seus discípulos. Inclusive, os discípulos nem chegaram a entender por que ele teria que passar por ali, mas ele tinha o seu propósito. E eu queria trazer primeiro para vocês nessa história que Jesus ele não abrevia tempo, nem lugar, nem circunstância para estar perto de você com o intuito de transformarmos. E eu quero falar mais uma vez sobre essa transformação, porque todas as vezes que nos encontramos com o Senhor, Ele vem com transformação. E não foi diferente com a mulher samaritana. Ele realmente teve a intenção, ele foi à procura, ele foi até aquela mulher para dar essa experiência para ela. E não foi fácil, né? Porque quando ele chegou lá, e ele falou com aquela mulher, ela começou a pôr em dúvida isso. Como é que você, um judeu, está falando comigo, né? Porque naquela época isso não podia existir, né? Trazia para o judeu, para Jesus, para aquelas pessoas, uma reputação ruim, porque eles não podiam se comunicar com pessoas assim como essa mulher samaritana, principalmente por ser mulher e por estar no lugar sozinho com ela. Mas o Senhor Jesus, ele veio para quebrar paradigmas mesmo. Ele veio na contramão do normal e até do religioso. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque quando ela falou e ele pediu água para aquela mulher, não porque ele precisava da água, mas primeiro ele precisava se comunicar com aquela mulher. Aquela mulher, ela não conseguia entender. E o que eu quero falar também pra gente nessa manhã é que muitas vezes Jesus ele quer falar conosco, mas ele é um ser espiritual, amém? Então ele sempre vai falar conosco através do Espírito. E você precisa pegar isso, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê vários momentos que Jesus ele falou com alguém e esse alguém não entendeu nada, ou entendeu de forma totalmente carnal. Porque quando Jesus ele falou da água, aquela mulher entendeu que era aquela água do poço, que ela iria pegar uma água milagrosa e ela nunca mais ia ter sede. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando da água da vida, da água que ele mesmo dava. Isso é algo espiritual, não é carnal. Só que naquele momento aquela mulher ela só olhava para as suas necessidades. Ela olhava de uma forma egoísta, vamos dizer assim. Porque ela estava olhando para aquela situação e disse: então me dê, Jesus, essa água, porque eu não vou precisar vir para esse lugar que é distante, trazendo um balde pesado, nem vou sozinha ter que colocar esse balde lá no fundo do poço para pegar água. Ou seja, ela estava de uma forma totalmente carnal, totalmente natural, enquanto o Senhor ele estava trazendo uma demanda, uma conversa totalmente espiritual. Então, quantas das vezes o Senhor está falando conosco, mas a gente não está entendendo nada? A gente está olhando para as nossas necessidades. Eu não vou precisar fazer isso. Tem um dinheiro mais fácil ali. Tem algo mais fácil ali. Não. O Senhor está falando de coisas muito mais profundas, muito mais sobrenaturais para a gente. E nós precisamos estar em espírito para entender a fala do Senhor através de nós e para nós. E foi isso que aconteceu. Ela mais uma vez ficou dizendo: então me dê essa água aí. E aí, lá no verso 13, né, Jesus ele explica isso, que quem bebe da água jamais terá sede, enfim. E ela falou, né, por favor, então me dê essa água. E depois, Jesus ele falou assim, vá buscar o seu marido, Jesus disse. E ela falou assim, eu não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus ele chegou e disse assim, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Então, o que eu quero falar e até atribuir um pouquinho da mensagem de domingo é que todas as vezes que a gente se depara com Jesus, que a gente se depara com o Senhor, existe uma glória que revela as nossas debilidades. Então,
Mas isso não aconteceu com essa mulher, porque essa mulher ela não estava no espírito. Ela estava em suas necessidades. Os seus olhos estavam voltados para ela mesma. Mas eu quero dizer para você que quando você reconhece que aquele realmente é Jesus, que aquela pessoa realmente é o Senhor, as coisas mudam na nossa vida. Mas quando os nossos olhos não estão nele, nada acontece. Então, nós precisamos, de fato, ir conscientemente à presença de Deus, para que a gente consiga ver e sentir a glória que revela os nossos defeitos. Como Jesus viu que isso não aconteceu, ele mesmo foi ao confronto. E ele falou dos seus pecados, ele falou do que sujava aquela mulher. Mas olha o que aquela mulher ela falou. Ela disse assim: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Mas depois ele falou assim: então diga-me, por que os judeus insistem em Jerusalém, que é o único lugar da adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui onde nossos antepassados adoraram? Ela trouxe um teor teológico, ela trouxe um teor religioso para encobrir as suas debilidades e fraquezas. Gente, isso é mágico e muitas vezes a gente não começa a observar isso. E eu quero trazer isso como desfecho dessa palavra. Quantos de nós colocamos a religiosidade, a religião, o teológico como máscara para encobrir as nossas debilidades e as nossas fraquezas? Jesus chegou para ela e disse assim: olha, você realmente teve 5 homens e você não é casado com nenhum deles. Porque ela não teve, aquele momento, a glória do Senhor revelada. Ela não reconheceu Jesus como Messias e por causa disso, ela não se rendeu, ela não se quebrou, ela não se desmontou. Ela estava ali se sentindo segura ainda, resistente na presença do Senhor. E quando nós estamos assim, o Senhor ele entende que ele mesmo precisa vir para nós com um confronto, com um conserto, né? Revelando as nossas debilidades. Nós temos sempre a oportunidade de confessar os nossos erros, de nos deleitarmos da presença do Senhor. Mas quando isso não acontece, o Senhor ele vem com correção. E ele vindo com correção, nós precisamos tirar as máscaras e nos render à presença do Senhor. Porque ela continuou trazendo a cultura, a religião como máscara para encobrir as suas debilidades. Então vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Quantos de nós estamos fazendo isso com ministérios, com a religião, com a máscara de estar tudo perfeito, quando na verdade não está? Nós precisamos nos entregar à presença do Senhor, porque Ele escala montanhas, Ele derruba muralhas para nos encontrar. Ele traçou esse caminho muito mais difícil, muito mais longe e distante para encontrar essa mulher. Mas essa mulher ela não tinha a sensibilidade espiritual de discernir que aquele era o Messias. Então vamos estar atentos às mensagens do Senhor. Assim como essa mulher, ela foi encontrada, o Senhor ele quer encontrar você. Então se permita nesse encontro a tirar as máscaras, a tirar as coisas até que inclusive a gente usa como religiosidade, né? Como o teológico da situação. Você não precisa disso. O Senhor ele sabe de todas as coisas. Você pode esconder alguma coisa de alguém, mas do Senhor ele sabe de tudo. Então desarma, tira as máscaras e coloca a verdade do Senhor, porque Ele gosta de transformar, de revelar a sua glória e a sua presença para pessoas que são quebrantados de coração. Então, essa mulher, ela se convenceu. Depois até que ela mascarou algumas coisas, o próprio Jesus, ele chegou e disse assim: olha, crê em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Ele chegou a insistir para essa mulher crer nele. Mas no final deu certo. Ela creu no Senhor e ela saiu falando que o Messias estava lá e que revelou os seus segredos, né? Então eu quero deixar isso como mensagem. Nós podemos, na presença do Senhor, se deleitar e de frente com Jesus, a gente tirar as nossas máscaras e sermos verdadeiros. Porque foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus que foi ao encontro dessa mulher. É isso, gente. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Não percam a oportunidade de estar na presença do Senhor, de frente com Jesus e tirando as suas máscaras. É isso. Beijos. Fiquem com Deus e vamos embora. Toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, teremos devocional. Tchauzinho.